Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas ações que eu tenho observado no mercado, que mesmo em todo esse cenário que eu estou julgando bem turbulento aí do Brasil, eu vejo que podem ser oportunidades interessantes para a gente averiguar. Vocês sabem, né, pelos meus últimos vídeos, eu não sou exatamente o cara mais otimista com Bolsa Brasileira ultimamente. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar algum aqui em cima no card para você dar uma olhada, tá? Mas de vez em quando eu dou uma olhada no mercado, vejo algumas ações que eu acompanho e tudo, para ver se tem alguma coisa que está ficando barata, que é uma oportunidade mesmo em meio a um cenário mais difícil, tá? E eu achei um setor que está bem interessante, que tem algumas ações bem interessantes e que talvez possam ser uma boa oportunidade de preço, né? Então antes, como nesse vídeo a gente vai falar sobre ações especificamente, eu queria deixar registrado aqui que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, se você for investir o seu dinheiro, você pegue, estude as ações que você quer investir, contrate uma research se você quiser mais informações, enfim, faça a sua própria pesquisa, tá? Não compre uma ação só porque você viu um vídeo aqui no YouTube falando sobre ela, isso não é uma recomendação. E antes de falar as ações, vamos falar um pouquinho do racional, né? Por que eu tô achando isso que eu tô achando, tá? A minha visão, assim, para o Brasil, num futuro próximo, é que o pessoal está achando que vai vir um corte de juros bastante prolongado, que nós vamos chegar numa taxa de juros bem baixinha lá no futuro. E na minha opinião, eu acho que o corte não vai ser tão prolongado, que logo mais a gente vai ter que parar esses cortes, ou pelo menos diminuir o ritmo, e que a taxa final ali de equilíbrio vai ser bem mais alta do que todo mundo está imaginando, tá? Então, assim, eu imagino, não fiz nenhuma conta exatamente para fazer isso, mas eu estou imaginando que vai parar ali por volta de 9, 10% ao ano, mais ou menos, tá? Então, vou me basear aqui em 10% ao ano, tá? Que seria uma taxa ali de equilíbrio, vamos dizer assim, tá? Olhando para isso, quando eu vou analisar uma ação e eu tenho uma taxa de juros de 10%, tá? Eu exijo que pelo menos a ação que eu estou olhando tenha um preço sobre lucro abaixo de 10, se eu estou olhando para uma ação madura, com lucros estáveis, que não vão crescer demais ao longo do tempo, né? Aquela empresa madura que já está no mercado há muitos anos, já conquistou o mercado, já não é uma empresa de crescimento e tudo, né? Você espera mais ou menos um lucro estável daquela empresa, tá? Então, quando eu estou olhando para esse tipo de empresa, eu gosto de comparar com a taxa de juros, tá? E uma comparação bem a grosso modo aqui seria você comparar o PL com a taxa de juros, tá? Então eu gosto de fazer isso, eu pego o preço sobre lucro, inverto ele e comparo com a taxa de juros da renda fixa, tá? E eu exijo que a ação que eu estou comprando, já que é uma empresa madura, né, que vai me dar um resultado ali mais ou menos constante, eu exijo que essa continha, né, que o PL seja baixo o suficiente, né, para que a gente possa comprar a ação e ter algum prêmio de risco ali, né, ganhar alguma coisa em cima daquela ação que compense a renda fixa que é mais segura. Tá? Então, quando eu estou olhando para isso, numa taxa de 10, eu penso que o PL tem que ser abaixo de 10, pelo menos para eu começar a olhar para a ação. Então, se o PL é acima de 10, a minha taxa de juros é 10, e eu não estou esperando crescimento de lucros nem nada assim, eu meio que filtro aquela ação para fora ali por enquanto e paro de analisar ela, vou procurar as que estão com um preço sobre lucro mais baixo, tá? Estão mais baratas, ok? Porque se eu for correr risco de ações, eu quero comprar elas baratas para que eu tenha uma margem ali para ganhar, um prêmio de risco para ganhar. Afinal, estou correndo risco, então eu quero ganhar mais do que na renda fixa. Então, fica com essa regra de bolsa aí. Com a taxa de juros de 10%, eu gosto de olhar para preço sobre lucro abaixo de 10. Então vamos lá, né? Quando a gente olha para esse critério, tem um setor que se destaca bastante ultimamente, que é o setor de bancos. Se você for olhar para as ações de bancos, o preço sobre lucro delas geralmente está abaixo de 10, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente olhar, para vocês verem bons exemplos do que eu estou falando. Então eu vou abrir minha tela aqui e a gente vai ver algumas ações. Então a primeira ação que vocês estão vendo aí na tela é a ação de Bradesco, BBDC 4, tá? Ela fechou sexta-feira ali em R$ 14,15, tá? Tem um gráfico de 5 anos dela andando mais ou menos de lado, né? Um banco bem tradicional, brasileiro, né? Todo mundo conhece, Bradesco dispensa apresentações, né? Um dos maiores bancos privados que a gente tem no país hoje, tá? E aqui estão os indicadores de valuation de Bradesco, né? Então a gente tem ali um dividend yield de 7% mais ou menos, que é um bom dividend yield, e tem um preço sobre lucro aqui de 9,25, abaixo de 10, né? Mas um pouquinho mais alto já perto ali do limite que seria 10. É curioso olhar porque se a gente pegar o histórico aqui do preço sobre lucro, né?
A média é mais ou menos 10,6 nos últimos 10 anos. Então teve momentos de euforia aqui, que negociou até 15 vezes. Teve momentos aqui de muito desespero, né, nos mercados, que negociou a 5 vezes. E agora está aqui, 9,25, um pouquinho abaixo da média, próximo de 10 ali. Tá? E um outro indicador legal que eu gosto de olhar é esse preço sobre valor patrimonial. Tá? Então, para as ações de Bradesco aqui, a cada R$1 que você está comprando de patrimônio de Bradesco ali, né, você está pagando 90 centavos. Tá? É lógico que esse indicador aqui é uma visão contábil da coisa, né? Então está pegando o patrimônio líquido da empresa e comparando com o preço de uma ação e está dando apenas 90%, né? Ou seja, 90 centavos a cada real. Então, em teoria, você está comprando esse patrimônio mais barato do que ele vale contabilmente, tá? Então tá aqui, Bradesco é um exemplo dessas ações que eu estou falando, né? Tá bem barato. E tomou algumas porradas ultimamente, né? Teve o caso de Americanas, teve um monte de coisa que aconteceu aqui no balanço. O Bradesco teve uma queda muito forte, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, ó, estava operando aqui há pouco tempo atrás, aqui no final de 2022, a R$20, né? E agora a gente está encontrando aqui por 14 e 15, tá? Ou seja, uma queda bem significativa aqui de 20 até 14. Então, nesses preços aqui, começa a ficar interessante, né? Você vê que a 20 não seria, o PL daria bem mais do que 10 aqui, mas a 14 começa a ficar interessante, um PL já fica de 9,25. Vamos para a próxima ação para a gente dar uma olhada aqui também, tá? Essa próxima ação que eu trouxe aqui para vocês é Itaú. Tá? Itube 4. Ela fechou aqui em R$ 26,92, o preço da ação, tá? R$ 26,92, beleza? Se você for olhar, ela subiu bem aqui, né, nos últimos 5 anos, né? Saiu aqui de alguma coisa como de R$19 e veio aqui para 26, né? Mas já teve máximas anteriores, aqui a 30, por exemplo, né? Então não está na máxima histórica, apesar de estar razoavelmente perto aqui. Mas quando a gente vai olhar aqui para os indicadores, né, de Itaú, a gente vai ter um dividend yield lá de 5,5 mais ou menos, e um preço sobre lucro de 8,36, ou seja, um pouco menor ainda do que o preço sobre lucro das ações de Bradesco. E razoavelmente abaixo do 10, né? 8,36, quase 20% abaixo do preço sobre lucro lá que a gente colocou como um corte aqui, que seria 10. Curiosamente, quando a gente abre o gráfico aqui, né, do PL histórico de Itaú, a gente vê que o histórico aqui é 10,22 aqui pelo Status Invest, né? Nos últimos 10 anos. Então, de novo, teve momentos aqui de pessimismo que chegou até 6, teve momentos de euforia que chegou até 16, tá? Mas a média aqui é mais ou menos 10, tá? É uma empresa madura, com os lucros mais ou menos consistentes, até crescem mais num ritmo que a gente consegue prever, né? Um resultado que a gente consegue prever razoavelmente bem, tá? E tá aqui, abaixo da média, por uma quantidade razoável, cerca de 20% aqui, né? De diferença do 8 para o 10. Então, tá com um PL abaixo da média e abaixo também do nosso critério aqui de 10 vezes. E é muito legal que você começa a olhar os lucros, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui, ó. Por exemplo, aqui, tá? A gente vê aqui ao longo dos anos, né? Itaú cresceu bastante o lucro, mas é bem persistente, mesmo em períodos aqui, ó, 2016 foi um ano horrível para a economia brasileira, né? 2015 também, mas o banco estava dando bastante lucro ainda, mesmo nessas épocas, tá? Então de 2015 para 2016 caiu o lucro, beleza, caiu de 25,7 para 21,6, tá? Mas bem próximo do que era em 2014 aqui, que foi 21,5. Então teve uma queda, mas beleza. E foi um dos piores anos economicamente aqui, que eu consigo me lembrar da minha vida aqui, né, como brasileiro, tá? E logo depois já foi subindo de novo, né? Bateu um recordezinho aqui em 2019 de novo, 2020 tomou aquela porrada que a bolsa inteira tomou, né? Mesmo assim lucrou praticamente 19 bilhões, 21 já recuperou, 22 também. E tudo indica que 23 vai ser um ótimo ano aqui para o banco também, né? Já lucrou esse ano, né, até o meio do ano, 16 bilhões praticamente, então tudo indica que o resultado vai ser próximo aqui do último recorde, né, dos 30 bi aqui que foi no ano passado. Então você vê que mesmo em momentos super instáveis da economia, é uma empresa que consegue ter lucros excelentes ainda. Então Itube, né, Itaú, o banco, né, Itaú Unibanco foi a empresa que eu trouxe aqui, a segunda empresa. Vamos ver uma terceira empresa agora aqui, que é Itaúsa, que é a holding, tá? A holding que tem Itaú lá dentro dessa holding, tá? Mas tem diversas outras empresas também de alguns setores diferentes, né? É engraçado de ver as empresas porque são todos setores mais ou menos conservadores, tranquilos, empresas excelentes lá dentro do portfólio de Itaúsa, né? Tem gente que diz que é a versão Berkshire do Brasil, né? Que é a empresa lá do Warren Buffett. Mas enfim,
Aqui está o gráfico de 5 anos de Itaúsa, subiu bem, né? Saiu aqui de alguma coisa como R$6 e está aqui em R$9 hoje em dia, tá? Mas já teve picos aqui anteriores, né? A R$10,50, qualquer coisa desse tipo, tá? E nos últimos 3 anos, mais ou menos, tem andado aqui razoavelmente de lado, tá? Tá relativamente próximo de uma máxima aqui, né? Um pouco mais de 15%, talvez, 10 a 15% aqui abaixo da máxima histórica, que foi lá em 2019, mas é uma ação que está, se você olhar apenas para preço, né, olhando para trás, está num patamar relativamente alto, né? Isso porque esse gráfico aqui também desconta os dividendos, tá? Porque se você for olhar o preço nominal, já chegou bem mais do que 10,50, né? Eu me lembro bem disso, tá? Mas quando a gente vai aqui para os indicadores de Itaúsa, a gente vê que ela paga um dividend yield bem bom, né? 6,37%, é um bom dividend yield, né? E está com preço sobre lucro de 6,59 vezes, tá? Isso é interessante, eu não sei se vocês têm a noção do preço sobre lucro, mas seria o equivalente a você dizer que, através dos lucros da empresa, que viram ou dividendos ou viram patrimônio líquido da empresa, né? Em 6 anos e meio, mais ou menos, você recuperaria o seu capital investido, tá? Ou seja, um tempo bem curto, né? Então, um PL bem interessante, bem abaixo dos 10, que seria o nosso corte aqui, né? Quando a gente olha para o histórico de Itaúsa aqui, o PL dela costuma ser um pouco mais baixo, tá? 8,7 aqui de média, beleza? Mas teve momentos de euforia em que chegou até 14, e num pessimismo bem grande, que foi lá em 2016, chegou a 5,24, tá? Ou seja, valor bem baixo, e que no ano passado a gente quase bateu, né? Chegou ali em 6, tá? E está em 6,59. Ou seja, o preço sobre lucro de Itaúsa está nos patamares mais baixos que a gente já viu, tá? Então tem tempo que a gente não tem Itaúsa tão barato do ponto de vista do preço sobre lucro. A empresa também dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece Itaúsa, é um portfólio de empresas, e aqui está o histórico de lucro, olha só como é consistente, né? E de novo, mesmo aqui em 2016, que foi uma crise horrível aqui para o Brasil, a empresa caiu levemente os lucros, tá? Deixa eu tirar o provento aqui do lado. Ó, caiu levemente os lucros, tá? Aqui em 2020 foi uma crise muito grande também, muito absurda. Olha só como ainda foi muito lucrativa, né? Lucrou 7 bilhões de reais, mesmo num ano de crise absurdo como 2020. E seguiu subindo em 21, em 22 e tem tudo para chegar bem próximo aqui também dos 13 bi em 2023, tá? Já está em 6,4 bi e só tem 2 trimestres aqui contabilizados, né? Então ainda pode chegar bem mais para cima aqui e bater o ano passado, por exemplo. Ou seja, na minha opinião, é uma empresa que já está num patamar interessante se você pensa em acumular ela na sua carteira, tá? Vale a pena dar uma estudada e olhar isso aqui, porque os indicadores estão apontando que o preço está barato. E eu vou mostrar uma quarta empresa aqui para vocês também, que é Banco do Brasil, que fechou sexta-feira em 46,69, tá? Ou seja, R$ 46,69, tá? Banco do Brasil, nos últimos 5 anos, subiu bastante, né? A gente teve aqui, 5 anos atrás, R$21 mais ou menos de preço, e agora estamos em 46, ou seja, está bem próximo aqui da máxima histórica, que foi algo como 50, R$51 mais ou menos aqui, tá? Então, nos últimos 5 anos, realmente o preço da ação subiu bastante, tá? Tá perto aqui dessa máxima. Quando a gente vai para os indicadores de Banco do Brasil, é que a coisa fica interessante, tá? O Banco do Brasil tem um dividend yield de quase 10%, que é extraordinário, tá? Um dividend yield absurdo. E a gente tem um preço sobre lucro de 4,11 vezes, tá? Ou seja, é um preço sobre lucro extremamente baixo. Quando você olha para o preço sobre valor patrimonial, a gente tem aqui 0,82. Então, para cada R$1 que o Banco do Brasil vale ali contabilmente, você está pagando cerca de 82 centavos, tá? Para mim, parece um negócio interessante. Isso aqui está assim porque está precificado todos os riscos que tem aqui, né? Uma empresa que tem empresa de capital misto, né? Então você tem uma participação estatal grande, tem um risco político aí envolvido também. Então tem tudo isso aqui dentro desse preço tão baixo de Banco do Brasil. Quando a gente olha aqui para o histórico, por exemplo, como é uma ação que incorpora mais risco, o preço sobre lucro dela tende a ser menor, tá? Então a média é 6,63, tá? Em momentos de desespero aqui, como foi 2015, né? A gente teve 3 vezes lucro, tá? Isso aqui é um absurdo. Você vê uma ação com consistência, né, com lucros bons, que é o primeiro CNPJ do Brasil e tendo preço sobre lucro de 3 vezes, tá?
E em momentos de euforia chega aqui a 9, 10, 11 vezes até, às vezes, tá? E a gente está bem próximo aqui do mínimo dessa métrica. A gente está em 4,11, né? Sendo que o mínimo dos últimos 10 anos aqui foi 3. Então não está tão longe assim. E está uma distância bem razoável da média também, né? De 4,11 para 6,63. Então uma distância razoável aqui também de desconto, se você quiser olhar dessa forma. Bom, e olhando os lucros, né, de Banco do Brasil, se a gente olha o histórico aqui, olha só. É um histórico bem consistente, né? Parece que é previsível até o quanto a empresa vai lucrar, né? 2016 tomou uma porrada, mas, poxa, ainda lucrou 7 bilhões de reais, né? 2020 tomou uma porrada também, mas ainda lucrou 13 bilhões de reais, tá? E subiu em 21, 22, estava em lucros recordes aqui. 23 tem tudo para chegar lá também, perto do lucro de 22, né? Mas parece que está aqui chegando mais ou menos num patamar bem alto, né? Quando você olha historicamente, né? Está um patamar muito mais alto do que o passado, né? Só que com um preço sobre lucro de 4 vezes, mesmo que esse lucro aqui caia pela metade, por exemplo, você ainda chega num PL de 8, tá? Porque você diminuiu o lucro pela metade, se mantiver o preço, ainda seria um preço sobre lucro de 8 vezes, tá? Que ainda é aceitável dentro da nossa métrica aqui de abaixo de 10 vezes, por exemplo, tá? Então, é uma empresa que, assim, pode estar com um bom desconto, uma boa margem aqui de segurança, se você estiver pensando em adquiri-la a esses preços, tá? Uma coisa interessante do setor bancário é que os bancos no Brasil estão muito acostumados a lidar com o nosso cenário macroeconômico, né? Então, mesmo em taxas de juros altas, conseguem dar bons lucros. Quando a taxa de juros cai, consegue também dar bons lucros, né? Então, tem várias linhas de negócio que acabam se balanceando. Quando a economia está bem, o banco vai bem no crédito, né? Vai bem nos serviços, enfim. E quando o país vai mal, a taxa de juros está alta e tudo mais, o banco vai bem na tesouraria, vai bem no asset management, enfim. Tem outras linhas de negócio do banco que vão bem. Então, na minha opinião, o banco no Brasil é um negócio interessante, resiliente, e as empresas estão num patamar de preços bastante baixos, bastante abaixo da média. Você acha que isso é justificado? Tá tudo assim por causa de riscos políticos e realmente está barato porque merece estar barato e vai ter uma piora nos lucros, por exemplo, ou vai continuar caindo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber por que você acha que está tão barato assim. E uma ótima notícia sobre todas essas empresas que eu falei é que todas elas têm liquidez nas opções, tá? Então você pode fazer operações com opções, vendas de put. Quando tiver essa ação na carteira, vocês podem fazer vendas de call para remunerar esse capital, tá? Podem aplicar a estratégia The Will com essas ações. Então, todas elas têm liquidez razoável para vocês poderem fazer renda em cima dessas ações, elas estando na sua carteira ou não, tendo apenas a intenção de assumir as ações. Se você tem interesse nesse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição que vai te levar para um vídeo onde eu falo sobre o meu curso, que é o Aprenda Operações Estruturadas, onde eu ensino a fazer renda com opções. Então você vai aprender desde as operações mais básicas até as potencializações, do zero, como é que faz renda com opções, como é que usa esse instrumento de uma forma segura, serena, conservadora, para você aplicar isso na sua carteira e gerar renda com aquele patrimônio que você já tem investido. Não é nada milagroso, não vai te fazer rico do dia para a noite, mas é um instrumento legal de você aprender para rentabilizar um pouco melhor a sua carteira, ser mais eficiente, diminuir um pouco o risco e aumentar a renda que você tira lá dos seus investimentos, tá? Se você tem uma carteira de investimentos, vale muito a pena esse curso, porque ele é barato, objetivo, didático e tem um resultado muito concreto, né? Tem diversos alunos lá que me mandam os depoimentos. Nesse vídeo você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Então, vale muito a pena. É muito comum receber o depoimento de que o curso se pagou rapidamente, na primeira semana, nos primeiros dias, etc. Então, confere lá, vê se é para você. Se for para você, eu vou te aguardar dentro da minha turma. E se você não sabe do que eu estou falando, renda com opções, que história é essa, né? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui explicando uma das estratégias com opções, que é a venda de put, que é uma estratégia interessante para você adquirir novas ações, tá? Clica nesse quadradinho aqui. Você vai aprender tudo sobre isso nesse vídeo e eu te vejo lá. Grande abraço.